Amém. Só uma observação, a Shelly adorou que haja foco, porque ela sabe que eu tenho TDAH. E a chance de eu começar a falar outra coisa é muito grande. Volta, isso, que aí eu volto. A gente vai dar continuidade, então. Semana passada o Denis deu sobre comunhão. E eu vim comentando com as meninas aqui na frente que eu pensei em fazer uma dinâmica, mas eu desisti de fazer, porque eu sou dessas. Mas eu vou explicar a dinâmica que eu ia fazer, porque faz todo sentido com o que eu vou falar, tá? O que eu ia fazer? Eu ia pegar meu celular tocando agora no começo, na introdução, mas ia dar trabalho, porque eu não sabia se o telefone ia tocar no lugar certo, aí eu acabei desistindo. Mas o tema de hoje é comunhão com Deus. E eu ia fazer essa brincadeira com o celular, por quê? Como seria engraçado e interessante na rotina o nosso telefone tocar toda vez que batesse algum tipo de dúvida, ou cheguei em alguma situação e eu não sei o que fazer, o telefone toca, eu atendo. Oi, então, filha, é isso? Ah, beleza, entendi. Aí você vai falar com alguém, putz, eu não sei o que falar. Aí o telefone toca, você atende, licença, meu pai me ligando. Aí você atende, filha, é isso que eu ia fazer na dinâmica. Aí eu desisti porque o telefone não ia tocar na hora certa, aí eu ia esquecer o que eu ia falar, não ia dar muito certo. E aí como conclusão da dinâmica é assim, o telefone está sempre tocando, Deus está sempre chamando, a ligação nunca cai, o sinal nunca fica ruim, internet, nos lugares que a gente vai, fica oscilando, com Deus não. Mas a gente, no meio da nossa rotina frenética, a gente acaba atendendo o telefone. A gente deixa Deus esperando lá do outro lado da linha. E é por isso que eu preparei essa ministração ao telefone, com o meu melhor amigo, Jesus. Foi engraçado esse tema cair para mim, porque eu não sei exatamente quem escolhe os temas, né? Mas caiu para mim. E é justamente o que Deus tem mais ministrado em mim nas últimas semanas, principalmente depois da imersão, que é sobre ter a presença do Espírito no dia a dia, não só aqui na igreja, né? E aí vou falar de 5 pilares da comunhão com Deus. E, assim, a definição de comunhão, tá? Depois a gente ora, eu já vou começar a aula, porque a aula, como eu disse para a Shelly, eu tenho algumas páginas. Aí eu vou ser sucinta na aula e no final a gente ora. A definição de comunhão com Deus. É a relação íntima e constante entre as pessoas e Deus, envolve fé, oração, obediência, amor e presença espiritual. Ter comunhão com Deus é andar em sintonia com Ele, buscando viver segundo os ensinamentos. E aí os 5 pilares que são a base da comunhão com Deus é oração e adoração, leitura da palavra, confiança e fé, arrependimento e confissão e dependência do Espírito Santo. A oração é a ligação, é o meu contato direto, meu vertical com Deus. E aí, como uma forma de eu me comunicar com Deus, eu tenho que me apresentar, certo? Na presença de Deus. E existe a forma certa de eu me apresentar a Deus. Então, eu não vou chegar a Deus, tipo, meu mano, e falar de qualquer jeito. E aí, quais são o que eu preciso ter para me achegar a Deus em oração? O primeiro ponto é um coração contrito. E aí, o que é o significado de contrição? Contrição é um profundo arrependimento por ter pecado, acompanhado pelo desejo de mudança. Então, além do meu arrependimento de ter pecado, eu desejo mudar. É um coração que reconhece que ofendeu a Deus e se quebranta diante dele. E aí o texto base de contrição é 2 Crônicas 7:14. E o meu povo, bem conhecido, né? E o meu povo que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados, restaurarei o bem da terra. O segundo, que é sinceridade, pureza de coração, honestidade verdadeira e autenticidade nas intenções. Então, não importa a oração, se eu fizer a oração e não estiver sendo sincero, porque Deus conhece o nosso coração. Jeremias 29:13 fala: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O próximo é fé, que é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza
de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vêem. E Marcos 11, 24 fala: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede e recebestes, será vosso. Então, até agora eu falei de coração contrito, sinceridade, fé e o último é obediência. Então, eu me apresentei diante de Deus com o coração contrito, fui sincera e eu estou orando porque eu acredito em Deus. Então, eu tenho fé de que Ele vai me ouvir. E eu tenho que obedecer a resposta, porque Ele vai me responder. E aí a resposta de obediência é demonstrar amor, respeito e submissão ao Senhor por meio das atitudes, escolhas do dia a dia, dando como parâmetro de vida a palavra. E aí em 1 João 5,14 fala: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Então a obediência é a resposta que eu dou para Deus depois da oração. Que às vezes a gente acha que oração é pedir, né? E não, Deus responde e a gente tem que responder a resposta. E aí o que a oração, que é o primeiro ponto da comunhão com Deus, gera em mim? Primeiro, intimidade. Mateus 6,6 fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando a gente fala de entrar no quarto e fechar a porta, eu sempre imaginei um cômodo. Fechar, abrir a porta de um cômodo, entrar no cômodo, fechar, ficar sozinha. Né? E não é isso. O quarto aqui que de Mateus é citado é aqui. Então, assim, eu tenho que tirar todas as distrações para eu realmente entrar na presença do Senhor e ter um contato de intimidade com Ele. A segunda coisa que a oração gera em mim, que é alívio e paz. Lá em Filipenses 4:6 fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Que é a paz, aquela paz que ninguém consegue explicar, mesmo numa situação difícil. Só a oração tem esse poder, né? O relacionamento com Deus, através da oração, tem esse poder de me dar essa paz. E o último, que é o que eu mais gosto, é o vínculo. E aí, quem sabe que eu sou autista, sabe que eu tenho dificuldade de criar vínculo. Por isso que a parte do vínculo é a mais importante para mim no meu relacionamento com Deus. E aí, no Salmo 145:18 fala: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. E aí eu deixei bem grifado, bem grande, para eu não esquecer de ler aqui, que eu estou falando do vínculo, esse vínculo que eu li agora, é que Deus está perto de quem está perto dele de verdade, certo? Então, o nosso anseio tem que ser estar perto do Senhor. Só que olha o que João fala lá em 17:24. Jesus ora: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Eu não sei qual é o impacto disso quando vocês ouvem isso, mas Jesus orou para ter vínculo com a gente. Então, é uma via de mão dupla. A gente tem que ter esse anseio por intimidade com o Senhor, mas o Senhor também tem esse anseio de ter intimidade com a gente. Em relação à adoração, geralmente a gente relaciona a adoração com música, né? Com louvor, tudo. Só que, na verdade, a adoração é reconhecer a grandeza e a natureza de Deus e como resposta à obediência, que é expressar amor, reverência e submissão. E aí eu separei 2 textos para falar sobre a adoração. O primeiro é João 4, 23 e 24, que fala assim: o que conta para Deus... E assim, essa versão é a mensagem, tá? A versão a mensagem não é uma versão da Bíblia, é um livro de devocional. Mas eu peguei porque faz mais sentido a gente entender dessa forma. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele e em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito do mais íntimo ser. E lá em Romanos 12:1, também está na versão a mensagem, diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta.
Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Aqui, levar as coisas de Deus para o dia a dia sempre foi muito subjetivo e muito abstrato para mim. Eu não sei se é para você também. Principalmente quando eu li, elevem seus pensamentos para as coisas do alto, nananã, e aí eu ficava me perguntando, nossa, como as pessoas conseguem ficar o dia inteiro pensando na Bíblia, o dia inteiro pensando em Deus, nossa, é cansativo só de imaginar que eu tenho que fazer isso, imagina tentar fazer isso, né? Isso nunca fez muito sentido para mim. O que isso significa? Eu elevar o meu pensamento às coisas do alto, ficar pensando nas coisas da eternidade. E, sinceramente, até de falar isso cansa. Até de falar, nossa, ficar pensando na Bíblia, que chato. Ficar pensando, meditando na ministração de domingo. E não é isso. Não é sobre isso. É por isso que eu falei do telefone, né? Toda vez que o telefone toca, eu atendo a Deus falando alguma coisa. Deus está falando o tempo todo. E levar o nosso pensamento para o alto é deixar o nosso ouvido atento ao que Deus está falando o tempo todo. E aí um exemplo disso é o trabalho, por exemplo. Aí você pensa nas situações que você passa no seu trabalho. Eu sou fisioterapeuta e eu trabalho com criança, eu só atendo criança. E levar isso para Deus é meio complicado, porque eu fico tão focada na criança que eu fico pensando como que eu vou pensar na Bíblia, atender a criança, pensar no que a criança tem que fazer, cuidado para a criança não fugir, para ela não cair, pensar um caos na minha cabeça. Só que, quando eu chego no meu trabalho, eu mudei a minha postura de falar, e aí, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Como nós vamos atender essa criança hoje? E aí a criança sempre traz demandas, porque as crianças querem conversar na terapia, né? Elas querem contar história, querem contar como foi a escola, enfim. E eu sempre converso com elas e elas sempre abrem brecha para eu falar alguma coisa de Jesus. É incrível, incrível. Só que eu só vou lembrar e falar de algo relacionado a Jesus se eu estiver realmente conectada com o Espírito. Porque às vezes passa, a criança dá uma brecha e você deixa passar. E elevar a cabeça para as coisas da eternidade do alto é exatamente isso, é estar o tempo todo atento a oportunidades de você ouvir a voz de Deus. Hoje eu tomei um café com um amigo, que ele era o nosso pastor na Igreja Batista, e ele me ensinou uma coisa que para mim faz muito sentido, que é procurar na sua rotina, no seu dia, Deus falando através das outras coisas. E eu nem estou falando de coisa interna, tá? De pensamento, tipo, o Senhor fala comigo, ficar orando o tempo todo, não é isso. É realmente ficar olhando em volta e falar, vamos ver através do que Deus vai falar comigo hoje. E eu fico nessa paranoia o dia inteiro. Cadê? Aonde? Vamos lá. Estou preparada, Senhor, eis-me aqui. E assim, eu sou muito criativa, então, geralmente, Deus fala comigo de umas formas muito loucas, assim. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa, eu olho para a nuvem, tem um formato, eu falo, caraca, olha Deus falando comigo. E para mim é realmente Deus. Eu não sei se você acha que eu estou brisando demais, mas para mim faz sentido Deus falar comigo através dessas coisas em relação à natureza. Eu postei uma foto do meu cachorro com o nascer do sol na frente, né? O meu cachorrinho olhando assim o nascer do sol, tirei a foto de trás. O que eu não postei e não falei é que eu fiquei uns bons minutos sentados no escadão com o meu cachorro olhando o sol nascer. E agradecendo a Deus por aquele momento. Eu, meu cachorro, assim, a rua vazia, era, sei lá, 5:50 da manhã. E a gente assistindo o sol nascer, e ele realmente estava assistindo o sol nascer, ele estava vidrado assim no sol. E é nesses momentos que Deus fala. É isso que é elevar o pensamento às coisas da eternidade, é realmente esperar ouvir a voz de Deus nas coisas que a gente nem imagina, no dia a dia. Aí o segundo pilar da comunhão com Deus, que é a leitura da palavra, que, né, a Bíblia, a palavra, Deus. Aí lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala assim, não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro. Para mostrar a verdade, denunciar a rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. E por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Cara, esse texto responde 90% dos nossos questionamentos em relação à vida. Ai, o que eu vou fazer? E agora? Para que eu estou na Terra? Esse texto já respondeu. A palavra serve para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, que é mostrar quando a gente está fazendo coisa contra a vontade de Deus, corrigir os nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus
e por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Então, as tarefas que Deus quer nos incumbir não é só o ID, fazer discípulo, não, Ele está falando o tempo todo. E o tempo todo Ele vai te mandar fazer alguma coisa, o tempo todo Ele vai ministrar no seu coração. E aí, em relação à palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus nos permite conhecer a Deus de verdade, não a partir de nós mesmos. Então, quando a gente conhece uma pessoa nova, sempre tem aquela primeira impressão, né? E a gente começa a medir a pessoa que a gente conheceu com a nossa própria régua. Então, a gente cria um conceito e um preconceito em relação às pessoas que a gente conhece. E com Deus é igual. Se você for parar para perguntar para cada um o que é Deus para você, quais as suas experiências com Deus, cada um tem uma ótica diferente do que Deus é. Mas o único lugar que revela realmente quem Deus é a palavra. Por isso que é tão importante a gente ler todo dia. Ela apresenta os atributos invisíveis de Deus e Cristo é a palavra encarnada. Por isso que João falou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, assim, uma orientação, né, para você que tem... Vou tirar minha blusa, tá? Eu ia até trazer o meu caderninho para mostrar, eu esqueci. Para você que tem dificuldade de ler a Bíblia como eu, que pega a Bíblia e fala, que sono, só de pegar na Bíblia. O que eu tento fazer, e talvez isso faça sentido para você experimenta na semana, depois eu quero saber se deu certo, tá? Tenta incluir no seu devocional, na sua leitura bíblica, tá? Não pense em devocional, não, na leitura bíblica mesmo. Incluir elementos que te atraem, coisas que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de papelaria, caneta nova, caderno, livro, marcador, eu sou a louca da papelaria. E eu gosto de desenhar. Então, o que eu faço? Eu vou ler a Bíblia, e aí, quando um versículo salta aos meus olhos, tipo, putz, isso aqui é interessante, isso aqui dá para se espremer, sai alguma coisa. Eu anoto aquele versículo em mais de uma versão, então eu anoto, geralmente eu pego a NVT e a mensagem, eu comparo, e eu uso o meu material de papelaria para fazer alguma coisa relacionada àquele versículo que eu anotei. Isso me engajou na leitura bíblica. Por quê? Porque não é que eu quero ler a Bíblia, é que eu quero usar minha papelaria. No começo, era 100% para usar minha papelaria. O Denis comprou para mim de aniversário uns marcadores que eu falei, cara, preciso ler a Bíblia para usar os marcadores. E isso eu impus para mim, tá? Eu não uso marcador em nenhum outro lugar, eu uso só na minha leitura bíblica. Então, às vezes eu falo, nossa, que vontade de usar aquela caneta, vou ler a Bíblia. No começo foi 100% por causa da papelaria. Hoje eu sinto prazer em, lógico, usar a papelaria, mas em absorver aquilo que Deus está falando. E eu não botei muita fé no começo, quando eu comecei a fazer isso, que eu peguei um caderno novo, inclusive que o Denis me deu um caderno novo. E eu falei, putz, até quando isso aqui vai durar? Porque tantas coisas eu já tentei, fui desistir. Cara, eu estou enlouquecida ainda, já vai fazer 1 ano já, né? Que você me deu o caderno e eu estou na loucura do caderno e post-it para tudo quanto é lado. E outra coisa que eu comecei a fazer também foi tirar as distrações. A minha casa é o centro das distrações. Tem tudo lá me distrai. Tem o cachorro, tem o vizinho, tem o videogame, tem o computador, tem o iPad, tem a mosca passando, tudo me distrai na minha casa. Então, no começo, para engajar, eu li um artigo científico uma vez que fala que para você criar um hábito, você tem que repetir esse hábito 21 vezes, sem erro. Comecei a contar 1, 2, 3, falhei. Zerei a contagem, 1, 2, 3, falhei. Até chegar a 21. Quando chega a 21, vira hábito. E aí, o que eu fiz? No meu trabalho, o que é mais atrativo? Eu ler a Bíblia ou eu fazer a parte burocrática do meu trabalho? É ler a Bíblia. Então, eu levei a Bíblia para o meu trabalho para quando eu tivesse horário vago, eu lesse a Bíblia em vez de ficar enrolando para não fazer a parte burocrática do meu trabalho, que era a parte chata. Então, por 21 dias, eu consegui fazer os 21 dias fazendo devocional no meu trabalho. Só quando eu consegui terminar os 21 dias de devocional no meu trabalho, eu levei para casa. Hoje eu consigo fazer em casa sem as minhas distrações, mas porque primeiro eu fiz os 21 dias sem as distrações por perto. Isso talvez somente ajude. Outra coisa que me engaja em relação à leitura bíblica é que Lucas, lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, ele fala assim, que ele escreveu a carta dele para Teófilo, né?
contando a história de Jesus. E ele fala assim: depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. O Lucas era médico, certo? Então, ele era o louco do estudo. Então, ele gostava da prova. Eu quero a prova para ver se esse negócio é real. Então, ele investigou, ele foi atrás. E eu tenho uma ministração aqui, se vocês quiserem, até mando para vocês depois, sobre mapa de tesouro. A ciência, eu acredito que a ciência é um presente de Deus para o ser humano, porque o ser humano é um ser curioso. Então, Deus escondeu as coisas para a gente descobrir, porque a gente tem prazer em descobrir as coisas. E é daí que vem a ciência. A ciência nada mais é o ser humano descobrindo as coisas de Deus. E a palavra é a mesma coisa. Lucas destrinchou, saiu pesquisando em tudo quanto é lugar para descobrir realmente a verdade sobre Jesus, e ele descobriu os tesouros que era a vida de Jesus. Então, encare a palavra como um baú de tesouros mesmo sobre a sua vida, sobre você, sobre o seu relacionamento com Deus. Talvez isso te ajude também a encarar a Bíblia além de um livro, né? O terceiro pilar em relação à comunhão com Deus é confiança e fé. Aí, lá em Hebreus 11:1-2, fala assim: o fato essencial da existência é que essa confiança em Deus, essa fé, o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida, qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. E aí, nos próximos versículos, o autor começa a falar de vários personagens que, através da fé, conseguiram atingir alguma coisa, né? E aí, a pergunta é: qual que é a diferença entre acreditar e crer, né, a crença, e a fé? Na minha cabeça, antes dessa aula que Moisés deu, era a mesma coisa. Engano meu, não é a mesma coisa. Porque a crença é aceitar que algo é verdadeiro. Então, alguém fala alguma coisa para mim, eu acredito ou não. Mas eu não preciso ter relação com aquilo, não tem nada a ver comigo aquilo. Então, se eu tiver de bom humor, eu vou acreditar. Se eu não tiver de bom humor, eu não vou acreditar mais. E é volátil. Eu posso acreditar, posso não acreditar. Isso vai mudando conforme os meus sentimentos, os meus pensamentos, enfim. E aí, o que Tiago, maravilhoso, o melhor livro da Bíblia, fala lá no capítulo 2, versículo 19. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, que é a crença. Mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo, até os demônios fazem isso. Até o Satanás acredita em Deus. Todo mundo acredita, menos os ateus, no caso, né? E a fé, o que é a fé? A diferença, né? Confiança total e entrega e compromisso com Deus. Envolve agir com base nessa confiança, é imutável, é pela fé que lidamos com o que não podemos ver, que fala lá em Hebreus 2, né? 11:2. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. A fé ela é imutável. Ou você tem fé ou não rola. Ou não tem. A fé ela não vem da natureza humana. Ela vem da natureza espiritual, ela vem de Deus. Então, sem o relacionamento com Deus, sem tudo isso que eu falei, dos pilares, da oração, da leitura da palavra, não vai ter fé. E se você tem fé e não age, que é o que Tiago fala, né? Vocês acreditam no único Deus, mas estão de braços cruzados, parabéns, teu diabo faz. Que é a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, você acredita e você age, você se relaciona, você responde a isso. O quarto pilar é arrependimento e confissão. Em 1 João 9 fala assim: mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda justiça. E aí, sobre o pecado, eu peguei um trechinho do livro do Baeta, que no livro do Baeta ele cita um outro autor, que é John MacArthur, que diz assim: quando
pode se esquivar, quando qualquer um pode se esquivar da responsabilidade de seu erro, ele vai se colocar na posição de vítima. Ou seja, se você quer perder a responsabilidade do seu erro, você fala, eu errei, mas eu errei por causa disso. Que é a natureza de Adão e Eva, né? Eles erraram e um culpou a cobra, o outro culpou a esposa que o Senhor me deu, então a culpa é sua porque o Senhor me deu. Nunca é nossa culpa, a gente nunca se responsabiliza pelos nossos erros. E aí, a Bíblia fala muito sobre pecado e sobre iniquidade. Aí eu quero passar por isso, porque vai fazer sentido. Iniquidade é o que é desviado ou distorcido, prática de tudo que é injusto e imoral, ou seja, distorção moral. Tudo aquilo que se desvia do caminho reto e perfeito de Deus. Em 1 Timóteo 1,4 fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. Apostarão de apostasia, não apostarão de apostar, né? Apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, a iniquidade tem a ver com a distorção moral. O pecado, errar o alvo. Qualquer pensamento, atitude ou ação que não corresponde à vontade de Deus. E aí, por que eu estou falando da diferença de iniquidade e perdão? Iniquidade e pecado para falar de perdão. Porque, às vezes, a gente peca, e se arrepende, ora, pede perdão e cai no mesmo pecado. Aí fica nesse ciclo, né? Eu peco, peço perdão. Não, peco, me arrependo, peço perdão. Aí passa um tempo, eu esqueço, peco na mesma coisa, me arrependo, peço perdão. E a iniquidade, ela é mais profunda. Então, na imersão de cura e libertação, a gente aprendeu que a iniquidade pode ser a raiz do pecado. O pecado pode ser um sintoma de uma doença maior. Então, quando a gente se arrepende e confessa para Deus, a gente tem que se arrepender da raiz, não só do pecado também, mas da raiz daquilo. Por isso a importância do relacionamento tão íntimo e tão visceral com o Espírito Santo, porque quem vai revelar a raiz disso é o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente está caindo no mesmo pecado, mas a raiz daquilo é outra. Alguma coisa que aconteceu que talvez você não lembre, ou alguma coisa que está tão enraizada que você escondeu tanto, que nem você está achando mais, de tão bem que você escondeu. E o Espírito Santo tem esse poder de trazer à luz essa raiz para você realmente conseguir se arrepender de verdade, não só da ação, mas da raiz daquilo que a gente está fazendo. E é através da confissão a Deus que a gente tem o arrependimento verdadeiro, que é a metanoia, que é a mudança de mente. A metanoia é quando a gente muda de dentro para fora. A nossa mente muda, vira uma chave. Quando a gente se arrepende do pecado sem se arrepender da raiz dele, não é metanoia, é só remorso. A gente só se arrependeu de ter feito alguma ação, mas não do motivo dessa ação. E Deus nos chama para nos arrependermos do motivo da ação. Ele quer nos curar de verdade, de dentro para fora, sem deixar nenhum tipo de impureza, de nenhum tipo de raiz de amargura, de abandono, de nada. Amém? E o último pilar é a dependência do Espírito Santo, que é a parte que eu considero mais difícil. Lá em João 14, 15 e 17, fala assim, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode obedecer, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Através do Espírito Santo, a gente tem acesso a quem governa e quem nos direciona e guarda, através do Espírito Santo. E mesmo assim, mesmo a gente tendo o Espírito dentro da gente, a gente tem dificuldade em obedecer, em confiar, né? Então, a dependência do Espírito Santo, ela não pode ser condicional. Eu vou obedecer, vou confiar quando está tudo bem, e beleza, está tudo certo, mas quando o negócio aperta para o meu lado, aí eu quero tomar para mim de volta o controle. E aí, a Jovita me emprestou um livretinho, que eu não vou lembrar o nome do autor, negócio do TDAH, às vezes pega, né?
Não lembro o nome do autor, depois a Jovita indica para vocês lá no... Esse aí mesmo, Henry o quê? Noel. Henry Noel, esse aí mesmo. Qual que é o nome do livro? Hã? Espaço para Deus, muito bom o livro. Só não lembro do título, mas o livro é bom. Fala assim, no trechinho que eu anotei aqui. Mas, quando giramos a nossa vida espiritual e emocional em torno de nós mesmos, buscamos encontrar Deus no exterior, em retiros, eventos, palestras e até mesmo em livros e rituais religiosos como jejuns e longas orações sem sentido. Entraremos no caminho do orgulho e do engano de que Ele não nos ouvirá. Às vezes a gente está tão envolvido, isso é meio louco, né? Tão envolvido nas coisas de Deus com emocional que a gente acaba fazendo as coisas de Deus sem Deus. A gente acaba servindo na igreja sem Deus. E aí acaba, a nossa vida vira um trem descarrilhado, sabe? A gente quer fazer, quer servir, quer tocar, quer cantar, quer dar aula, quer ministrar, quer limpar, quer fazer tudo. Mas a parte do negócio do Espírito Santo não rolou ainda. E aí, tipo, você está fazendo, e Deus está ali, tipo, e eu? Eu estou aqui. Na hora que você quiser falar, estamos aí. E a gente está naquele fervo de, meu Deus, eu preciso fazer, eu preciso servir. Mas isso é porque a gente está fazendo as coisas com o nosso pensamento, nosso coração humano, envolvendo as nossas emoções. E aí o que acontece quando a gente fica servindo em jejum e oração e essa loucura toda com o nosso emocional? É que chega uma hora que cansa. E aí vem a frustração, aí vem, eu estou fazendo, mas o pastor não reconhece. Eu estou fazendo, mas, nossa, eu vou para a igreja e os irmãos não me chamam para o pós-culto. Nossa, e aí vem a frustração com tudo, com todas as relações, com Deus, com os irmãos, com tudo. Mas, quando o Senhor fala que ele quer se relacionar com a gente, quando Jesus fala, né, que eles estejam onde eu estou, é racionalmente, não é só emocionalmente. Quando o Espírito chama a gente para se relacionar com Ele, tem que ser algo racional, entende? Sem a parte sabe, o arrepio? Tem que ter também, mas o foco principal é o racional. E aí, a gente falou lá do secreto, né, de abrir a porta do quarto, entrar, fechar e tal, que é o seu momento a sós com Deus. E aí, lá no livretinho, ele fala assim, Deus se revela no secreto e nos recompensa no exterior. E aí, isso aqui foi um comentário que o Ronaldo fez, que eu anotei aqui, que é que eu fui tomar café hoje. Nós nos concentramos somente em vir à igreja e terceirizamos o nosso relacionamento em comunhão com Deus e fugimos da responsabilidade. Por quê? Quando eu envolvo o meu emocional e eu venho servir, vou fazer, e venho para o culto, e venho para o culto da palavra, e aí vou fazendo tudo de uma maneira descontrolada, eu não estou assumindo uma responsabilidade com Deus, eu estou assumindo uma responsabilidade comigo. Eu estou trabalhando para mim, porque aí eu vou falar para o meu ego, eu estou servindo muito, cara, eu sou uma mulher de Deus mesmo, nossa. Eu cantei, eu toquei, eu ministrei, eu não faltei nenhum culto esse mês, e aí vira um negócio de ego, né, do nosso ego mesmo, e não relacionado com Deus. E aí lá em Mateus 5 e 6, fala sobre isso. E aí, de novo, eu peguei da versão a mensagem, porque é sensacional. Ele fala assim, e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando só o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus e não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Eu falei de 5 pilares, certo? Vou resumir esses 5 pilares no que Deus tem ministrado em mim nas últimas semanas. A comunhão com Deus, ela é difícil, porque a nossa carne não quer. Mas ela é difícil, mas ela é simples. Ela não é um negócio cheio de floreio, cheio de dificuldade, cheio de bloqueio. Deus é um cara acessível.
E aí, a comunhão com Deus nada mais é viver uma vida consciente de que existe a presença do Espírito. Consciente de que eu não estou sozinha. E aí eu tentei achar na internet o autor dessa história, talvez você já até tenha ouvido, mas eu não achei. Na internet fala que já foi citada muitas vezes, e talvez tenha sido um pastor lá no século XX que escreveu a primeira vez, que é a história da cadeira vazia. Vocês já ouviram falar? Conta a história de um missionário que vai visitar um senhor doente. E quando ele chega lá, o cara está na cama e tem uma cadeira vazia do lado da cama. E aí o missionário fala, nossa, ele estava realmente me esperando. Colocou até a cadeira do lado aqui, né? E aí, quando ele vai sentar na cadeira, o senhor que está na cama fala, não senta nessa cadeira aqui não, porque essa cadeira aqui é de Jesus, só Jesus senta nessa cadeira. E aí o missionário fala, legal, né? Aí vai lá, conversa e tal, o que você está precisando? Aí o senhor que está doente fala, estou precisando de umas compras, mas eu não consigo levantar. E aí esse missionário vai fazer compra. E ele fica 2, 3 horas fora, e quando ele volta, esse senhor já está morto. Só que ele está fora da cama e com a cabeça reclinada na cadeira, assim. E aí uma mulher que está junto com ele fala, nossa, o que será que aconteceu? Né? Por que ele caiu na cadeira assim, dessa forma? E aí a resposta do missionário é, quem dera todos partissem dessa forma. Que ele faleceu, né, no colo de Jesus, né, reclinado. E aí a moral dessa história, se conta muito essa história para incentivar as pessoas a terem a consciência de que Jesus está aqui vivo e que ele quer se relacionar e que ele não precisa de um espaço na sua vida, ele precisa dar a sua vida. Ele não precisa de um pedaço da sua mente, ele precisa dar a sua mente. A primeira vez que eu ouvi essa história, eu criei o hábito de separar um espaço. Toda vez que eu vou fazer o devocional, eu convido Jesus para sentar, porque depois que eu ouvi essa história, mexeu comigo, porque a impressão que eu tive foi que eu sempre ignorei a presença do Espírito. Imagina alguém ansioso para conversar com você, esperando você, sabe? Quando você está... Quando você está chegando, você que tem filho, você está chegando em casa, e o seu filho ouve o barulho do carro, ouve o barulho da porta, ou te vê na porta da escolinha, e aí bate aquela histeria da criança, que eles começam a chorar. Sabe essa loucura? É isso que a gente deveria ter com o pai, né? E aí, toda vez que eu vou fazer os meus devocionais, até hoje, eu separo uma cadeira, separo um espaço, eu estou no sofá, eu deixo um espaço. Eu falei até para daí uma vez fazer isso com as crianças aqui, a gente tem uma cadeira com a roupa simbolizando a presença de Jesus na salinha das crianças. Deus espera isso da gente, espera esse relacionamento íntimo e visceral. Ter a consciência da presença do Espírito é viver uma vida com um amigo. E depois que eu fui ministrada sobre isso, eu tenho uma dificuldade por conta... Além de eu ser autista, eu sou filha única. Então, eu tive muita dificuldade de fazer amigos na vida toda. Eu não fiz creche nem pré. Então, eu fui direto para a primeira série com 6 anos. Nas minhas 2 primeiras séries, na primeira e na segunda série, a minha mãe era chamada na escola de assim dia não. Porque eu arrumava briga na escola, porque eu não queria ir para o intervalo, eu dava muito trabalho, porque dava o sinal do intervalo, eu entrava em crise, eu não queria, era muita bagunça, muita criança. E eu lembro que no primeiro dia de aula, minha mãe falou assim, olha, se você apanhar na escola... Que absurdo você falar isso para criança, né? Anos 90 era uma loucura. Se você apanhar na escola, você vai chegar em casa, você vai apanhar de novo. E eu entrei na escola armada aqui já, vou apanhar nada. E aí, no primeiro dia de aula, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu não fiz pré, nem creche. Então, eu não fazia a menor ideia do que era a escola. Ninguém me falou, a escola é assim, vai ter um monte de criança, no meio do dia vai ter uma pausa, você vai para o intervalo, depois você volta. Ninguém me explicou isso. Então, eu fui meio sem saber o que estava acontecendo. E aí, deu o sinal, as crianças levantaram, foram para o intervalo, e eu fui com a galera. Todo mundo estava indo, eu fui imitando. E aí eu desci para a quadra da escola e um menino me empurrou e falou, tá com você, e saiu correndo. Para qualquer criança normal, o que é isso? Pega, pega. O que era para mim? Me chamou para treta. E eu acho que esse menino deve lembrar dessa história igual o Jason andando atrás das vítimas, assim, porque eu não corri e eu meio que quase quebrei o nariz do menino, no primeiro dia de aula. E aí minha mãe foi chamada... E aí foi minha mãe lá, não, ela está em investigação, ela
cabeça não é muito boa. Tem alguma coisa, vou explicar para ela o que é. E aí eu cheguei em casa indignada. Tipo, como assim a culpa é minha? O menino me bateu e a culpa é minha? E aí a minha mãe foi me explicar, filha, é uma brincadeira, que as pessoas encostam em você e falam, tá com você, sai correndo. Você tem que correr atrás da pessoa, encostar na pessoa e falar, tá com você. E aí a minha pergunta era, mas quem vai ganhar? Não, ninguém. Mas qual que é o objetivo? Não, correr. Eu falei, correr? Para mim não fez sentido nenhum brincar de pega-pega. E aí eu acabei crescendo, sendo uma criança, uma adolescente, uma jovem muito sozinha. Porque eu, se eu não sabia brincar de pega-pega, quem dirá me relacionar na adolescência. E aí, com 18, 19 anos, eu me converti e eu transferi essa dificuldade para a igreja. A primeira vez que eu levei uma amiga na minha casa, eu tinha 21 anos, eu fiquei 2 dias sem dormir, porque ela entrou no meu quarto e eu ficava sentindo, mesmo depois que ela foi embora, eu senti o cheiro dela no meu quarto. Eu fiz a minha mãe passar tudo quanto é produto no meu quarto para tirar o cheiro da menina do meu quarto, porque eu senti o cheiro dela, porque eu não tinha o costume de ver pessoas diferentes no meu ambiente seguro. E aí, assim, isso virou em mim uma bolha de dificuldade de relacionamento, que, ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de me relacionar, mas eu sinto falta. E aí, eu entrei numa paranoia de, putz, eu vou ficar sozinha. Estou sozinha, não tenho amigos, ó céus, ó vida. Todos os meus amigos se aproximam e vão embora. Minhas amizades duram no máximo 3 anos, todo mundo se afasta. O meu marido está aqui todo mês, quase eu reclamo, todo mundo se afasta, não sei o que acontece. E aí o meu marido fala, é fase, é normal. As pessoas mudam a fase da vida. Eu, não, mas como assim? Eu não mudo com ninguém, as pessoas mudam comigo. Então, isso sempre foi muito difícil para mim. Até eu virar a chave da comunhão com Deus, porque tem um amigo que não vai embora. E, a partir daí, quando eu entendi o que é ter a consciência da presença do Espírito, é entender que eu nunca estou sozinha, nem quando eu estou sozinha fisicamente. Cara, isso virou a qualidade de vida para mim de uma forma que vocês não têm ideia. E aí, para concluir, eu anotei aqui uma mensagem que eu mandei para uma amiga, há quase 1 ano atrás. Ela também é autista. E ela tá ainda, com dificuldade de fazer devocional, com dificuldade de se relacionar na igreja. Enfim, não criou vínculo com as pessoas da igreja. E aí, eu estava fazendo um devocional em cima de Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito. E eu mandei para ela assim, isso aqui é relacionado ao autismo. E eu vou pedir para você mudar as palavras para a sua rotina, para a sua realidade, tá? Eu mandei para ela assim, a minha conclusão é que a caminhada com Deus não é fácil para ninguém, mas é necessária para todo mundo. Mas para nós, nós autistas, no caso, é mais do que difícil, é necessária. Dependemos dela para ter saúde, que é o básico. É doido pensar nisso, mas a fonte do melhor tratamento para os autistas e para os neurodivergentes é Jesus. Não existe remédio que cure crise, hipersensibilidade, cansaço sem motivo aparente, dores no corpo. Para quem não sabe, a crise do autismo tem 2 tipos, que é o meltdown e o shutdown. O shutdown, ele parece muito os sintomas da dengue. Tem autistas que têm até febre em crise. Por isso que eu coloquei essas características, mas aí você coloca a sua realidade. Ansiedade, mente cansada, pensamento acelerado, enfim. A ciência não achou a resposta para amenizar os sintomas das crises do neurodivergente em sua raiz. Ele não resolve o problema. Ele tira o sintoma, mas a resposta existe, que é a relação com Cristo. E aí eu mandei para ela como a Bíblia, a mensagem, relata as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, que é uma vida sem comunhão com Deus, gera sexo barato, mas sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável. Sabe quando a gente está triste e vai para Shopee? Vai para o Mercado Livre? É isso. Temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta, insatisfação constante, mau humor o tempo todo, que ela nunca nada está bom.
costume de desprezar o próximo. Então, eu tenho a oportunidade de servir o próximo, mas se eu tiver que abrir mão de alguma coisa minha, eu não quero. Só vou servir o próximo se sobrar. E ver as pessoas todas como rivais. E uma vida com o fruto do Espírito, que isso é uma coisa que eu não tinha me atentado, mas não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, porque a gente tem o hábito de separar, né? São vários frutos, só que não, é um fruto. Aí eu até escrevi aqui que é como se fosse uma mexerica, então são os gomos do Espírito, que é uma fruta só. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Eu não sei você, mas eu quero essa segunda opção aqui, uma vida serena, senso de compaixão, vida cheia de exuberância, que a paz é ter prazer na vida. E aí só é possível ter prazer na vida tendo comunhão com Deus. Como que eu vou ter prazer na vida sem ter prazer em quem criou a vida? Entende? Então, a conclusão é que viva a sua vida com a consciência da presença do Espírito. O Espírito está aqui. Ele te acompanha em todos os momentos da sua rotina. Quando a palavra fala para a gente fazer tudo como se fosse para Deus, é porque é para Deus. Quando a gente trabalha, se a gente trabalha pensando no dinheiro, a gente está trabalhando para o dinheiro. Se a gente trabalha pensando no... eu vou trabalhar para puxar o saco do chefe, vou trabalhar para pagar a conta, a gente acaba perdendo o prazer disso. E quando a gente pensa, não, eu vou trabalhar porque Deus vai me usar nisso aqui, procurar o propósito, sabe? Quando está difícil, procura o propósito de Deus naquilo que você está fazendo. Tudo vai ficar muito mais leve, muito mais fácil. A comunhão com Deus, o relacionamento íntimo com Deus facilita as coisas. Deixa as coisas mais fáceis. Não fáceis de não ter problema, mas fáceis de passar pelo problema acompanhado e não sozinho. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor, obrigada por esse estudo. Obrigada por ministrar no meu coração, primeiramente, por me ensinar como é viver com a consciência do Teu Espírito e da Tua presença, Pai. Peço que nos ajude a lembrar durante a semana que o Senhor está lá e que o Senhor quer falar com a gente. Peço que abra nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente consiga ouvir, entender, interpretar e reconhecer a Tua voz no dia a dia, Pai. Fala com a gente através do nosso trabalho, através da nossa rotina, da nossa casa, da nossa família. E nos usa como um instrumento para falar com os nossos irmãos também. Nos prepara para a nossa rotina agora durante a semana e nos dê oportunidades para falar do Teu amor para as pessoas. E nos dê oportunidade de ver o Teu agir através da natureza, através do céu, das pessoas. E que a gente consiga ver o Teu Espírito, Pai, nas coisas mais simples da vida. Que em nome de Jesus a nossa comunhão seja cada vez mais profunda, visceral e verdadeira, Pai. Nos ajude a tirar as máscaras, nos ajude a entender quais são as nossas iniquidades e pecados e que a gente consiga se arrepender verdadeiramente, que haja metanoia, Pai, que haja uma mudança de dentro para fora e que o Senhor tenha acesso, nós liberamos acesso, Senhor, para que você mude o nosso coração, a nossa mente de dentro para fora e que essa comunhão jamais seja quebrada, Pai, independente das circunstâncias. Que a nossa confiança, a nossa dependência ao Teu Espírito não seja circunstancial. Não importa o que vai acontecer no meu dia, não importa o que vai acontecer na minha rotina, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor tem o melhor para mim, eu confio que o Senhor vai me usar para ministrar na vida de pessoas, assim como o Senhor ministra no meu coração também, Pai. Nos lembra que o Senhor está aqui todos os dias, nos lembra que o Senhor está pronto para nos receber, para se vincular a nós, e nos dê fome e sede da Tua palavra, nos dê estratégias para fazer nossos devocionais com cada vez mais foco, sem distrações, Pai. Arranca de nós o nosso prazer em distrações, ao ponto de abrir mão dos devocionais e do tempo com o Senhor, e que o nosso maior prazer seja a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, amém.